Acredito que você já deve ter visto algum paciente, alguma pessoa que tem uma dor persistente, uma dor de difícil tratamento, que passou a utilizar derivados do cannabis, ou seja, os fitocannabinoides, e começou a apresentar melhora da dor. Como que isso é possível? Como que isso funciona? Então vamos falar nesse vídeo sobre a utilização dos fitocannabinoides para dor. Vamos entender qual é o papel do sistema endocannabinoide na regulação da dor e vamos entender um pouquinho quais são as substâncias aí derivadas do cannabis, né? Quais são os componentes aí que têm mais potencial analgésico. Meu nome é Maite Dadal, eu sou médica especialista em medicina de família e comunidade. E eu sou uma grande estudiosa aí dos produtos derivados de cannabis e as suas finalidades clínicas e terapêuticas para diversos problemas de saúde. Então, nesse vídeo, eu quero pedir que você deixe de lado o seu preconceito, porque aqui a gente vai falar de ciência, de medicina baseada em evidências e nada de charlatanismo e nada de pseudociência por aqui, combinado? E também, se você quiser comentar, se você discordar do que eu tô falando aqui nesse vídeo, tá tudo bem, mas comente com respeito para que a gente tenha sempre uma comunidade aí respeitosa que pode, né, poder conversar e trocar aí ideias sobre diversos assuntos. Vamos então falar sobre o que é, primeiro, o sistema endocannabinoide, porque se você não entender ele, nada vai fazer sentido. Então, gente, algo muito recente foi descoberto no nosso corpo, um funcionamento diferente, algo que, na verdade, não é um funcionamento diferente, já está aqui faz tempo, mas a gente conseguiu descobrir na década de 90. Então, gente, isso é muito, muito, muito novo na medicina. Então, é por isso que ainda existem muitos estigmas, poucos estudos, e a gente está falando de um sistema que responde a substâncias, né, que estão também relacionadas com uma droga ilegal. Então, isso traz ainda mais estigmas. A gente vai entender um pouco mais de forma detalhada isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, gente, nós temos diversos sistemas no nosso corpo. Eu vou dar exemplo do sistema endócrino. Ele é um sistema que ele regula diversos hormônios. E você já deve ter até ouvido falar de um médico que se chama médico endocrinologista, que é uma especialidade médica que cuida das glândulas do nosso corpo, da produção desses hormônios, da resposta desses hormônios. Então, entendam que existem diversos sistemas, endocrinológico, cardiológico, enfim, vários. E da década de 90 para frente foi descoberto e começou a ser estudado melhor o sistema endocannabinoide. E Maitê, por que ele chama endocannabinoide? Porque a pessoa que descobriu viu que se conectava com os derivados do cannabis e deu esse nome, mas poderia ser sistema regulatório, sistema maitezoide, sistema de pironoide, mas enfim, esse é o nome que ele carrega hoje. Eu sei que é um nome que, enfim, as pessoas acabam ficando até mais confusas, mas é o nome que ele tem. E o sistema endocannabinoide, ele foi a explicação que muitos pesquisadores conseguiram encontrar para a resposta terapêutica que muitas pessoas tinham aos produtos derivados de cannabis. Então, eu te explico. O cannabis medicinal, ele não é de hoje. Inclusive, nós já temos registros, né, do uso terapêutico dele há mais de 4.000 anos atrás, na China, em alguns outros lugares. Então, realmente é algo utilizado, né, para fins terapêuticos de muito longo prazo. A droga, a substância, também pode ser utilizada para fins religiosos, para fins espirituais, para fins de recreação, mas não é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. A gente vai conversar sobre a indicação terapêutica para falar sobre dor. E realmente as pessoas queriam encontrar uma resposta para isso, porque que poderia, né, amenizar dor, amenizar convulsão e vários outros sintomas. E aí vários pesquisadores, né, foram aos poucos, né, conseguindo identificar mais receptores, identificar substâncias, identificar de forma teórica, científica, o que tinha na planta e qual era a sua conexão com o ser humano. Então, foi descoberto, então, o sistema endocannabinoide, que ele é muito recente, e foi entendido que ele é um sistema regulatório. Ele controla, ele mantém a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. Então, ele é um sistema interessantíssimo porque ele funciona, em alguns sentidos, por demanda. Então, às vezes você tá, né, com uma carga maior de estresse, esse sistema consegue ajudar a regular isso. E ele funciona no corpo como um todo, mas ele é mais localizado no nosso sistema nervoso central e nosso sistema imunológico. E aí você já deve entender, imaginar, por que ele é tão importante no cenário da dor. Porque a dor, ela é mediada por substâncias que podem ser imunomoduladas e também ela pode ser mediada pelo sistema nervoso central. A nossa transmissão, percepção, recepção da dor. E assim como existem diversas substâncias que são liberadas pelo nosso sistema imune que causam dor.
Então, o sistema endocannabinoide, ele está muito presente nesses sistemas, que justamente quando a gente utilizar, né, substâncias que se conectam com esse sistema, com esses receptores, a gente consegue modular a dor. Mas, Maitê, é só quando a gente consome produtos derivados da planta? Não, você produz cannabis dentro do teu próprio corpo. Você sabia disso? Então, nós temos um sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, porque ele é endo, está dentro de nós, e canabinoide, porque ele é semelhante, enfim, algumas substâncias são semelhantes ao que é encontrado na planta cannabis. É por isso que se chama sistema endocannabinoide, porque senão poderia chamar qualquer outra coisa. Inclusive, volta aqui para que ele se chame sistema regulatório, porque eu acho que é mais, enfim, fácil de se compreender o que esse sistema faz. E o sistema endocannabinoide, nós temos a produção de dois mediadores endógenos que são muito conhecidos, que é a anandamida e o 2-AG. E esses mediadores, muitas vezes, eles são liberados nessas situações de dor para tentar ajudar a modular a dor. E, inclusive, existe, né, uma pessoa, uma mulher que ela é sempre ensinada, assim, nos cursos de cannabis, que ela tem uma maior produção de anandamida e ela tem muito menos dor. Inclusive, ela foi submetida a uma cirurgia e foi necessário até menos anestésico, porque ela realmente tem um bom controle de dor por conta do sistema endocannabinoide dela. E com o surgimento da descoberta do sistema endocannabinoide e também com a descriminalização da utilização da planta, né, para fins terapêuticos e também um olhar diferente, né, menos preconceituoso para essa substância, temos muitos estudos científicos que têm saído para falar sobre a dor, diversos tipos de dor crônica, dor neuropática. Fibromialgia é uma doença dolorosa, uma síndrome dolorosa que responde, né, aos tratamentos com fitocannabinoides, em alguns casos, é claro, né, sempre de forma individualizada. Então, com a descoberta, a gente tem tido, né, novos estudos em relação a isso e cada dia saem novos estudos, é algo que a gente fica até perdido. Inclusive, a gente utiliza, né, bases de dados que reúnem esses artigos, essas novas publicações sobre cannabis medicinal para que a gente não fique, né, tão perdido, porque realmente é um assunto muito novo que tem, né, muitas novas publicações sendo feitas. Lembrando que essas publicações podem ser ou não de qualidade, e aí vai do critério do médico que ele tem que ter conhecimento em medicina baseada em evidências para analisar um nível de evidência, para analisar um artigo e entender se essa pesquisa foi bem feita, se esse resultado pode ser aplicado aí na vida do paciente, se ele pode, enfim, se você vai conseguir confiar nisso, certo? Então agora você já entendeu a existência do sistema endocannabinoide, que além do anandamida e do 2-AG, tem vários receptores, que é o CB1, o CB2, que estão distribuídos aí principalmente no sistema nervoso central e no sistema imunológico, mas estão aí no corpo todo. E você já entendeu, né, que quando a gente pode utilizar substâncias que também modulem esses receptores e também essas substâncias, esses endocannabinoides, a gente pode interferir na modulação, na sensação, na intensidade da dor, ok? E a gente tem, né, a planta agora, falando do cannabis sativa, da planta, que a gente consegue extrair o óleo, que tem os fitocannabinoides. E aí, muito comum a gente pensar no CBD e no THC. Quando a gente fala na planta, a gente pensa muito no CBD e no THC, mas existem mais de 500 substâncias que foram descobertas aí, que já foram identificadas na planta cannabis sativa, que podem ter efeito terapêutico, tá? Não só os fitocannabinoides, mas também temos os terpenos e outras substâncias que podem fazer parte aí da planta como um todo, que também tem efeito terapêutico, ok? E você já deve estar se perguntando, então como que eu consigo, através das substâncias derivadas dessa planta, modular a nossa dor? Então, quando você ingere um óleo full spectrum ou broad spectrum, enfim, o que for prescrito pelo seu médico, lembrando que é uma terapia que tem que ser prescrita por um médico que seja bem treinado nessa área e saiba os riscos, os benefícios, as contraindicações, tá? Porque também podemos ter efeitos colaterais e precisamos, né, estar muito atentos às indicações, ao acompanhamento individualizado que precisa ser feito. Mas quando a gente ingere, né, a substância, ela se conecta com esse nosso receptor e consegue ter esse efeito. E esse efeito de modular a dor aí em diversos sentidos. A gente tem inclusive receptores que estão na medula espinhal, que é o local onde recebe a dor, que estão mandando, né, substâncias, mandando avisos lá para o cérebro. E realmente, assim, cada dia mais saem novas explicações e novas propostas aí terapêuticas para dor utilizando os endocannabinoides, tá bom? Os fitocannabinoides. E quais tipos de dor que podem ser amenizadas com o uso dos fitocannabinoides? Então, dores associadas ao câncer, dores de fibromialgia, dores neuropáticas, que são dores causadas por danos neurológicos,
e vários tipos de dor. Realmente é algo que, né, temos muitas doenças que são causadoras de dores crônicas e a gente consegue, né, a depender do caso, associar, né, lembrar que é uma terapia complementar ao tratamento de base, os fitocannabinoides, ok? E no Brasil você pode adquirir, né, quais são as vias de acesso de aquisição dos fitocannabinoides? É através de compra na farmácia, direto no balcão da farmácia, a gente já tem essa possibilidade, ou importar a medicação, né, ou o fitoterapêutico aí através de importação pela autorização da Anvisa, ou adquirir através de associação de pacientes, que são diversas associações que têm a permissão para, né, plantar a cannabis e conseguir extrair o óleo e também fornecer essas substâncias aí. Existe também a via do habeas corpus, enfim, mas eu não entendo muito dessa via porque eu, Maitê, não trabalho com essa via. Eu só trabalho, né, com a via oral ou, né, spray nasal ou via tópica, não trabalho com a substância fumada, com a flor in natura. E agora, qual é a minha opinião e a minha experiência com a utilização do cannabis medicinal para dor crônica? Eu vou contar, inclusive, para vocês como que foi que eu decidi estudar isso na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito focada na questão científica, tinha até um certo preconceito com a utilização do cannabis medicinal. Meu primeiro contato com isso foi durante a minha residência médica, que eu já tinha visto, né, alguns pacientes que faziam uso de produtos de associações, tinha alguns professores que comentavam sobre isso, mas eu, né, crítica do jeito que sou, achava que era coisas também, é o hype, enfim, pseudociência, de forma bem leiga mesmo, julgando, compartilhando isso aqui pra vocês. E eu, quando terminei minha residência, fiz pós em cuidados paliativos, comecei a cuidar de pacientes domiciliados, muitos pacientes com dor crônica, e teve um caso muito especial que marcou minha vida, inclusive marcou o meu início nessa jornada dos fitocannabinoides, que foi uma paciente querida que ela tinha um tumor já metastático, ela tinha muita dor. E toda vez que eu a visitava, ela sempre estava na cama. Eu chegava, entrava, o cuidador abria e eu encontrava já ela no quarto. E teve um dia que ela abriu o portão para mim. E eu falei, meu Deus, a senhora tá em pé. E eu fiquei muito emocionada de ver ela nessa situação, porque ela era uma paciente que tinha muita dor, eu tinha até dificuldade de tocá-la, de tanta dor que ela tinha. E ela falou, doutora, minha oncologista passou para mim óleo de cannabis medicinal e eu estou me sentindo muito melhor. E eu vi que ela realmente teve uma melhora muito significativa na qualidade de vida dela. Ok, depois de um tempo ela faleceu, mas com qualidade de vida, se sentindo bem melhor por conta do fluxo natural da doença dela. Aí, ok, esse caso já marcou muito minha vida, mas eu tive um outro também, que era uma paciente com câncer de ovário, com metástase na região abdominal, também um quadro de muita dor e que também começou a melhorar bastante o quadro de dor por conta do uso dos fitocannabinoides. E aí eu pensei, eu quero estudar isso. E aí comecei a estudar, comecei a investir no meu treinamento em relação a isso, comecei a me atentar mais à literatura científica sobre isso e também comecei a ter algumas experiências na prática. E de fato, né, não é o santo grau de todos os males, mas é uma substância que tem sim evidências que são até seguras para, não existe, né, aprovação pela Anvisa para isso, do FDA, é algo que a gente ainda está caminhando, mas de fato existem já algumas evidências que corroboram para a utilização dos fitocannabinoides para tratamento de dor. Eu vou colocar até aqui ao lado o que a gente encontra no Cannakis, que mostra inclusive qual é a variante que vai ser mais benéfica para esse determinado tipo de dor. São coisas que nós médicos estamos sempre atentando. Então, fala até a quantidade de estudos que existem, estudos clínicos, meta-análises. E eu acho que é uma terapia bem promissora nesse aspecto da dor. É claro que precisamos cada vez mais de estudos em relação a isso, para que a gente consiga ter mais segurança ainda, para que a gente consiga ter, né, mais substâncias disponíveis, inclusive, né, produção e vias mais seguras aqui dentro do nosso próprio país e que a gente, através desses estudos, justamente vá aos poucos tirando esse estigma que existe, né, com uma substância que ela também pode ser tão terapêutica quanto venenosa, né, depende sempre da forma como você utiliza, do motivo pelo qual você utiliza. Então, eu vejo que a percepção que eu tenho, né, com essa planta é a mesma com qualquer outra e qualquer outra possibilidade de tratamento de qualquer, enfim, droga terapêutica. Ela pode ser muito boa se ela for bem indicada e ela também pode ser ruim se ela não for bem indicada.
Tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal que eu falo sobre as percepções religiosas sobre a utilização de cannabis medicinal. Eu já compartilhei também no meu vídeo sobre eutanásia, eu vou colocar os dois vídeos aqui linkados para vocês, que eu falo que eu tenho sim, cultura e eu tenho algumas crenças religiosas. E quando eu comecei a prescrever cannabis medicinal, eu fui entender qual era a visão religiosa sobre a substância. Eu achei muito interessante, porque a maioria das religiões tem uma visão extremamente positiva para o aspecto terapêutico da substância. Então, vou deixar os vídeos aqui, fiquem no canal que tem mais vídeo para vocês assistirem, comentem aqui os temas que vocês têm mais interesse e até mais!